Galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo por aí, por aqui tudo tranquilo. Primeiramente, como não poderia deixar de ser, eu quero agradecer muito a quem continua acompanhando os vídeos, quem está compartilhando, quem está comentando, quem está interagindo. Eu tenho tido um retorno bastante legal, a galera me dá sugestão, faz comentários, principalmente agradece por eu conseguir ajudar um pouco nesse processo eleitoral que é tão complicado, né? E tem tanta falácia sobre que a gente às vezes fica meio perdido. Então eu fico muito feliz de saber que o canal está ajudando nisso. Bom, vamos direto ao assunto, que hoje o bate-papo é rápido e só que é muito importante. É o assunto que mais está me preocupando nessas eleições, que são as fake news relacionadas ao sistema eleitoral. Como assim? São aquelas fake news que dizem respeito a voto em branco, voto nulo e principalmente voto útil. Vamos começar pelo voto em branco. Muita gente acha que votando em branco, o seu voto vá para o candidato que está vencendo. Isso é mentira. Quando você vota em branco, que é essa tecla aqui da urna, quando você aperta essa tecla, você está abrindo mão do seu voto. E aí esse voto vai para uma montanha de votos não contabilizados para fins de vitória. Como assim? Quando você vota em branco, eles separam esse voto e só contabilizam todos os votos válidos. Votos válidos são aqueles votos nos candidatos que realmente estão aptos, que estão cadastrados certinho na Justiça Eleitoral e podem concorrer. Eles só contabilizam esses votos para fim de vitória. Os votos brancos vão para uma outra estatística que não é utilizada para definir vencedor ou perdedor, mas ele fica lá contabilizado para saber quantas pessoas votaram em branco. Então, esse mito de que voto em branco vai para quem está ganhando é mentira. Voto nulo. O voto nulo é muito parecido com o voto em branco. A diferença é que para você fazê-lo, você tem que digitar um número inexistente na urna e apertar confirma. Quando você faz isso, você está votando nulo. E assim como o voto em branco, o voto nulo vai para essa montanha de votos não decisórios, digamos assim. Esses votos não têm poder de eleger ou tirar percentual de candidato e eles ficam lá somente para fins estatísticos. Quando as eleições terminarem, o TSE vai avaliar quantas pessoas votaram em branco e nulo e vão divulgar esses dados. É a única função que eles têm. Pode ser um voto de protesto? Pode. Se você não concorda com ninguém que está concorrendo, é interessante você votar nulo ou branco, porque você não quer, digamos assim, sujar sua mão com aquilo que você não concorda. Então, voto nulo e voto branco, eles vão para um montante de votos não computados, mas eles não decidem eleição. Outra grande mentira é que se 51% ou mais das eleições tiverem votos brancos ou voto nulo, ou seja, se mais da metade votar branco ou nulo, serão convocadas novas eleições com novos candidatos. Isso é mentira. Como eu disse anteriormente, o que vale são os votos válidos, votos em candidatos. Então, se você tiver 70, 80% de voto em branco, mas tiver 20% de voto válido, o TSE vai pegar esses 20%, vai ver quem teve mais votos e esse cara vai ganhar. Ou seja, não adianta você fazer isso como um protesto, porque você não vai conseguir convocar um novo pleito, uma nova eleição. Infelizmente, não dá certo isso. Então, quando você vota branco ou nulo, simplesmente você está abrindo mão do seu voto e você não vai convocar novas eleições. É uma pena, mas é assim. Agora, o assunto que mais me preocupa nessas eleições é o chamado voto útil. Por quê? Eu vejo muita gente filosofando e teorizando sobre o voto útil. Como vocês sabem, o nosso país está extremamente dividido entre esquerda e direita, entre anti-PT e anti-Bolsonaro. E esse fenômeno faz com que as pessoas admitam votar em um ou em outro só para não ver o que ela não gosta no poder. Isso é uma grande inverdade, isso não é um voto útil, e eu vou te explicar o porquê. Voto útil, no primeiro turno, é o voto consciente. Você tem que votar naquele cara que você acredita. As pesquisas são boas para medir, as pesquisas são um termômetro para ver mais ou menos o que a população pensa. Mas elas estão longe de ser exatas. Sabe por quê? Uma pesquisa em média houve mais ou menos 3.000 pessoas.
matematicamente, dá para você tirar uma conclusão de que essa pesquisa tem uma precisão. Ok. Só que o problema é como a pesquisa é feita. Elas são feitas nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos. E aí você pega o que a população pensa nesses locais. Você pega um padrão de pensamento. E o nosso Brasil é muito maior. Nós temos o Cerrado, nós temos o Sertão, nós temos a Amazônia, nós temos as faixas litorâneas e nós temos o campo. Então, não tem como você tirar um parâmetro preciso avaliando somente as grandes cidades e os grandes centros urbanos, porque a população é muito grande, o país é muito grande. Se você fizer uma pesquisa em São Paulo e outra em Ribeirão Preto, que são cidades do mesmo estado, talvez elas não deem a mesma coisa. Por isso que é subjetivo você pegar somente 3.000 pessoas em um país que tem 150 milhões de eleitores. Por isso que a pesquisa, ela não é tão precisa assim, você não pode se basear por ela. Ela induz o eleitor a seguir aqueles que estão lá no começo. Quando um cara que é totalmente anti-PT vê uma pesquisa, o Fernando Haddad em segundo, ele tende a votar no Bolsonaro. Por quê? Porque ele não quer o PT no poder. E vice-versa. Quando um cara que tem horror ao Bolsonaro vê o Bolsonaro em primeiro, ele vai tender a votar no PT para tirar o Bolsonaro. E isso é absurdo, você tem que pensar nisso somente no segundo turno, se os dois passarem. No primeiro turno, o que você deve fazer? Pesquisa os planos de governo, vê aquele que mais tem a ver com o que você pensa e vota no seu candidato sem medo. Se for o Daciolo, se for o Amoedo, se for a Marina, pode ser o Alckmin, pode ser o Ciro, pode ser quem for. O cara que mais te agradar e mais tiver aquilo com que você pensa, é o cara que você deve votar. E não esse chamado voto útil, que na verdade é muito inútil. No primeiro turno, voto útil é votar consciente e é votar naquele cara que você realmente acredita. No segundo turno, tudo bem. Se passarem dois candidatos que você não se identifica, mas você tem um horror a um ou horror a outro, aí tudo bem, aí você pode usar esse voto útil. Nesse caso faz sentido. No primeiro turno, então, não. Isso aí é desculpinha de marqueteiro para conquistar voto do seu candidato. Então, galera, hoje era isso aí. Pense bem, pesquise e larga a mão disso de voto útil no A ou no B. Nós temos C, D, E, F, G, nós temos 13 opções de candidato. Pesquise bem, veja o cara que mais tem a ver com aquilo que você pensa e vai na fé sem medo. Essa coisa de votar em um extremo ou em outro, ó, não tá com nada, não tá com nada. Beleza? É isso aí, galera. Até a próxima. É nóis.